Hoje nós temos uma conexão muito clara entre semente e palavra. Eu queria partilhar com vocês, a partir da primeira leitura, segunda leitura e o Evangelho, né? O Salmo também fala sobre isso. 3 coisinhas, né, que a gente poderia talvez partilhar aqui nessa homilia, com essa finalidade de que seja sustento ou de que pelo menos abra algum horizonte para a nossa reflexão e a nossa oração durante a semana, recordando que isso deveria ser o sentido primeiro da Santa Missa que vocês participam no domingo. É um grande banquete, né, de onde nós deveríamos sair saciados para enfrentar a segunda, a terça, a quarta, a quinta e por aí vai, não é isso? A primeira coisa que nós ouvimos nessa parábola da semente, primeiro assim, tem textos no Evangelho que são autoelucidativos, né? Ou seja, não precisa muita explicação. Você chega lá na sua casa, vai lá no Google, coloca a liturgia do dia, procura o Evangelho e leia. Inclusive a versão mais longa, Jesus inclusive explica essa leitura. Então assim, não tem muito nem o que dizer, mas como a igreja pede, né? E é um dos meus ofícios fazer a homilia, a partir do texto bíblico, ainda que ele seja muito claro, hoje, né, aparece um texto claro, pelo menos dá algumas pistas para reflexão. Então, a conexão palavra e semente, e eu fiquei pensando que a gente poderia pensar assim, ou pelo menos refletir, a partir de 3 momentos, ou de 3 pontos. Primeiro, pensar a semente que somos, né, a semente que nós acolhemos quanto palavra, e a semente que nós doamos. O segundo momento, pensar que tipo de terreno nós cultivamos, e o terceiro momento, um elemento que não está na liturgia, mas que está implícito, que a pressa em relação à colheita. Hoje nós vivemos uma certa ansiedade generalizada, né? E a gente quer colher muito rápido, inclusive aquilo que a gente nem plantou, né? Isso faz parte da nossa cultura contemporânea. Mas o primeiro ponto, quando a gente pensa nessa questão da semente, a conexão semente e palavra, preparando um pouquinho para vocês essa reflexão, eu quis resgatar uma palavrinha que de vez em quando a gente fala sobre ela, e é até um pouco feia, né? Cacofônica, mas eu costumo dizê-la. Nós vivemos em tempos de verborreia. Se vocês quiserem, verborragia, é a mesma coisa. A verborreia é aquela diarreia de verbo, sabe? E nós perdemos a capacidade de fazer silêncio ou perdemos a capacidade de verdade de falar coisas que importam e de selecionar palavras que realmente causem algum impacto positivo na nossa vida. Tanta gente fala tanta coisa sobre nós, ou de nós, ou conosco, que a gente não tem, às vezes, nem capacidade de filtrar aquilo que chega, né? Um exemplo disso os discursos, né, que nós temos acesso diariamente nas redes sociais. Você vai lá e abre, vou falar do Insta, que é o que eu mais... eu estou fazendo até um jejum desse negócio, porque eu acho que é importante, né? Mas vou falar do Insta, que é o mais comum, assim, né, para mim, né? É tanta palavra, né? É tanta coisa que a gente lê, escuta, né? Por aí afora e neste aparelhinho que nós manuseamos todos os dias, que ali mesmo eu acho que a gente corre um risco de começar a se perder entre aquilo que é verdadeiro, falso, autêntico, não autêntico, né? Tem tanta gente vendendo segredos, né? É verborragia, ou verborreia mesmo, né? Quer descobrir o segredo de ser feliz? Arrasta para cima. E a gente arrasta para cima mesmo e compra curso, né? Quer descobrir como ser um influencer top, vai ser milionário? Compre o livro que eu escrevi. E a gente compra o livro mesmo, né? Começando por aí, né? Esse excesso de palavra que dá uma sensação de que nós estamos o tempo todo acompanhados por uma palavra, né, que depois, quando a gente vai examinar, ela não se encarna como é a palavra de Deus, não é isso? Lá no capítulo 1 do Evangelho de João. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essas palavras que não tocam a nossa carne, que não se encarna, mas que a gente vai comprando, são as ilusões, né? Então, primeira coisa, eu acho que é refletir sobre esse link semente e palavra.
pensar a palavra semente que nós somos, a palavra semente que nós acolhemos, ou a palavra semente que nós proferimos. O que você tem dito por aí? Nós temos entrado também nessa dimensão da verborreia. O que você tem escutado por aí? O que é importante para você? Você já instaurou o filtro que você deveria ter instaurado, né, na sua vida para selecionar bem tudo isso que você escuta? Né? Eu tenho a impressão, não tem nenhuma pesquisa consistente sobre isso, não gosto de ficar falando sobre coisas que são muito etéreas, mas eu tenho a impressão que a maioria dos estados, né, de humor alterado que a gente recebe no confessionário, no consultório, onde vocês quiserem, ou no ambiente de família de vocês, né, esses estados de humor flutuantes, né, tem muito a ver com esse excesso de palavra do dia a dia. Né? A nossa palavra não é criadora como a palavra de Deus, né? Fiat lux e a luz se fez, mas ela tem um certo poder de criação sobre nós. Né? Você está linda ou você está lindo, impacta. Né? Não é verdade? Impacta. Eu gosto de você, impacta. Eu não gosto de você, impacta. E aí a gente precisa, né, pensar. E mais ainda, como neste monte de palavras que são ditas por aí, a gente seleciona aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Quantas palavras, né, vocês escutam e proferem durante o dia que estão desconectadas daquilo que é a espiritualidade cristã mesmo? E aí eu estou falando daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, no trabalho, nas redes sociais, né? Na nossa convivência familiar, e a gente fica perdido, literalmente perdido. Né? E eu acho que diante disso, a gente precisa realmente resgatar o valor do silêncio para selecionar aquilo que tem valor para a nossa vida. Né? Talvez resgatar aquela frase do Wittgenstein, né? Sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar, ponto final. Né? E eu acho que a gente precisa resgatar um pouco essa valorização das palavras, sabe? Não ficar tirando pérolas aos porcos. A gente fala demais. Né? A gente lê demais coisa que não presta. Pode ser que essa assembleia seja diferenciada, né? A gente pergunta aqui, quem já leu Crime e Castigo de Dostoiévski? Esse cara como é que é? Isso é um prato, padre? Né? Nunca nem ouvi falar, né? Quem conhece 100 Anos de Soledade de Garcia Marques? É outro prato, padre? Né? Mas se eu perguntar sobre as fofocas de Instagram e a nova dancinha do TikTok, vai aparecer gente aos montões aqui para me falar que está por dentro. Gente, isso é sério. Nós estamos vivendo uma cultura da banalidade mesmo. Né? E uma cultura da banalidade não pode produzir outras coisas do que sentimentos banais, pensamentos banais. Né? E isso a gente vê reflexo em tudo. Na igreja, na faculdade, nas famílias, nos namoros. Né? Esse reflexo é assim imediato. Então, que palavra que nós somos, que palavra que nós temos, né? Que palavra que nós recebemos. E aí já o segundo ponto, para passar para o terceiro, que é rapidinho, a palavra, às vezes, ela é tão maldita que tem o poder de transformar o nosso terreno. Tomara que vocês não vivam isso, mas a gente vive de vez em quando, né? Aquela pessoa que teve um contato, às vezes, tão nocivo com algumas palavras, que um ano depois que você conversa com ela, você já não reconhece mais. O que aconteceu com essa pessoa? O que foi dito para ela para que ela esquecesse, às vezes, coisas básicas, né, da civilidade? Um discurso, uma paixão ou uma ideologia. Transformou a vida da pessoa. Gente, isso é muito sério. Né? A gente vai criando ídolos mesmo, assim, né? Eu acho assustador, né? Eu sempre cito este fenômeno na igreja, por exemplo, que me parece assustador, por exemplo, de católicos que às vezes tem um padre como referência e este padre se torna o Deus dele, idólatra, porque o padre fulano disse. Pelo amor de Deus,
Não está nem aí com o que Santo Agostinho disse, não está nem aí com o que o próprio Jesus disse, mas aquilo que o padre disse, meu Deus do céu, o padre fulano disse. Transforma, né? O nosso terreno vai sendo transformado também, dependendo das palavras que nós vamos acolhendo no nosso coração. Então, precisa mesmo filtrar. E a última coisa, para a gente terminar a homilia, é a pressa da colheita. Né? Hoje a parábola do semeador fala, né, daquele que sai para semear, fala do terreno. Segunda leitura fala que a criação está gemendo em dores de parto, esperando que brote algo novo. A primeira leitura vai falar da profecia que a palavra de Deus não volta para ele sem produzir frutos. E aí entra essa história da pressa da colheita, né? É tão bom ir ao supermercado e ver tudo fresquinho lá e a gente poder simplesmente pagar e trazer para casa sem ter cultivado, né? A gente traz essa prática do supermercado para a vida, às vezes, né? Primeiro, pressa de colher aquilo que nem sequer nós plantamos. Já é muito grave, né? Pressa de colher aquilo que você nem sequer plantou. Segunda coisa que me parece curiosa é a expectativa de que você vai colher aquilo que plantou, que é uma expectativa que pode ser ilusória. Quem disse que você vai colher aquilo que você plantou? Essa é um dos ditados mais mentirosos que vocês escutaram na vida, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Eu acho que quem já viveu um pouquinho mais percebeu que isso não é uma verdade absoluta, né? Nem sempre a gente colhe aquilo que nós plantamos. Quantos canalhas estão vivendo bem pra caramba? Não é isso? E quantas pessoas boas que não conseguem sequer pagar o aluguel? Sim ou não? Então, infelizmente, a gente não colhe sempre aquilo que a gente planta, né? Isso é a dura realidade da nossa vida. E por isso a gente precisa, né? Perdão pela palavra canalha, saiu, eu não gosto de usar, mas saiu, tudo bem. Repetir aqui, né? Para ficar frisado que realmente existem, né? E vivem muito bem e melhor do que nós, né? Então, é muito importante a gente, nessa liturgia de hoje, colocar no nosso coração essa esperança de que a gente vai colher aquilo que Deus nos permite colher, né? E pedir a Deus que nos ajude a compreender o significado de resignação e paciência, né? A palavra dele não volta para ele sem produzir frutos, mas os frutos não são produzidos no nosso tempo. E muitas coisas que vocês plantaram, provavelmente vocês não colherão. Outras pessoas colhem, né? E às vezes é assim, coisas que a gente não plantou, a gente acaba colhendo, né? Isso é o significado maior da graça, né? Nem sempre, e a graça é isso, nem sempre nós colhemos coisas por merecimento e nem sempre chega coisas na nossa vida que nós realmente merecemos. Às vezes são coisas que nós não merecemos, né? Para o bem e para o mal, né? Então não se apresse, né? Termino com um refrãozinho, né, que é muito bonito, que fala assim: lança a semente na terra, não será em vão. Não se preocupe com a colheita, porque plantas para o irmão. E essa é a experiência dos pais, dos avós. Coisas que vocês plantam e que quem vai colher e quem vai se alegrar com isso, às vezes não será vocês, né? Trabalha a vida toda e a gente percebe que depois no futuro aquilo fica para alguém, né? Aquilo realmente fica para alguém. E não somos nós, né? Então pedimos ao Senhor que nos conceda essa paz de espírito